Evangelho de Mateus 9, 10 a 13. Pode projetar aqui? Quem preferir ler da projeção. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte e orar. Ó Pai, neste momento em que abrimos a Tua palavra, os nossos corações anseiam por ouvir a Tua voz, anseiam pela instrução do Teu Espírito. Portanto, nós queremos lhe pedir que Tu venhas falar aos nossos corações, iluminar, Senhor, as nossas almas, para que entendamos a Tua palavra, para que a apliquemos em nossas vidas e possamos assim, ó Deus, viver para Ti, viver contigo, experimentar a verdadeira presença de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa história. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde pequenos, todos nós aprendemos a conviver uns com os outros, seguindo uma série de regras, obrigações. Nós aprendemos que devemos fazer certas coisas para agradar certas pessoas. Então, não é incomum nós constantemente estarmos buscando um jeito de agradar alguém. A questão é que, às vezes, a gente se esforça e não consegue agradar. A gente se frustra porque tentamos agradar e não conseguimos. As pessoas que estamos tentando agradar ficam chateadas, porque elas veem que nós não estamos dando conta, mas isso faz parte do nosso relacionamento. Nós constantemente estamos buscando essa aceitação um com o outro, sermos aceitos uns pelos outros, Até onde vai a nossa frustração nessa dinâmica? Tentamos acertar, agradar pai, mãe, irmão, irmã, filho, primo, avô, parente, namorado, cônjuge, amigos do trabalho, da escola, chefe, pastor. Parece que nas nossas relações a gente está sempre tentando manter essa dinâmica de agradar alguém, de se fazer agradável a alguém, e assim conseguir ter algo em troca, ter algo nessa relação. E quando nós tentamos agradar a Deus, quando nos esforçamos para fazer coisas que agradem a Deus, e ficamos muitas vezes com um sentimento de culpa, um sentimento de que não conseguimos, quanto esforço, quanta dor, quanto sacrifício muitos de nós têm feito para, num certo sentido, valer a palavra de que merece aquilo que está recebendo da vida, se é que merecemos alguma coisa. Quantas vezes você sentiu-se nessa dívida de relação com alguém e às vezes até mesmo com Deus? O fato é que quando a gente pensa nas relações hoje, dos nossos dias, existe um eixo que sustenta essas relações, e esse eixo está pautado em trocas. Nós tentamos fazer por merecer, ou pelo menos assim que a sociedade diz, há regras e há recompensas. Então, nós estamos constantemente nessa dinâmica. E quando a gente olha, em especial, a questão da religiosidade, a gente percebe que existe uma matriz que forma essa relação com o divino em qualquer religião.
baseada em fazer algo para agradar o divino, para sacrificar para o divino, de forma que se obtenha um favor, que se obtenha algo do divino. Se você pegar qualquer religião, escolha as 3 maiores, né, o islamismo, né, o cristianismo em primeiro lugar, quando a gente vê que é a maior religião do mundo, quantas pessoas, quantos cristãos estão tentando estabelecer uma relação de troca com Deus, relação de dar e receber, dar e receber, dar e receber. Quantos cristãos emblematicamente fazem promessas e cumprem certos flagelos para tentar obter de Deus favor? No islamismo nem se fala. O islamismo é uma religião muito louca, onde claramente você vê essa relação de fazer para agradar, né? E tantas outras religiões. Mas o fato é que hoje, quando acendemos as velas do Advento e quando entramos no mês de dezembro e lembramos que Jesus veio, o Advento, ele desloca esse eixo de sustentação relacional, porque o Advento traz algumas perspectivas diferentes do que da forma como a sociedade vê o relacionamento das pessoas. O Advento traz a perspectiva da ação do homem para a ação de Deus. Não é o homem fazendo, mas é Deus fazendo. Não é o homem tentando fazer com Deus, mas Deus unicamente, monergicamente, por sua vontade, fazendo em direção ao homem, né? E mais ainda, não é o sacrifício, e sim a misericórdia. E é esse texto, e é isso que esse texto quer nos trazer à mente. Quando pensamos nele, eu queria propor a vocês, nessa manhã, uma reflexão a respeito do Advento. O exemplo do Advento, no aspecto de que relacionamento é misericórdia e não rito. Relacionamento é misericórdia e não rito. Quando vemos o texto de Mateus e encontramos o contexto de Mateus, sabemos que Mateus foi um evangelho escrito por um judeu para judeus, né? O objetivo de Mateus era mostrar para os judeus de sua época que Cristo era o rei e Cristo era o Messias. Então ele escreve de toda uma forma, usando palavras da religião judaica, relacionadas à dinâmica do culto judaico, sem dar explicações, porque ele estava escrevendo para judeus. E é curioso porque o John MacArthur, fazendo o comentário desse texto, ele diz que a gente observa no texto de Mateus coisas como a expressão reino dos céus, exatamente pelo zelo para que não se escrevesse reino de Deus, porque o judeu tinha um zelo com o nome de Deus. Então, Mateus claramente mostra o pano de fundo de um judaísmo, citando mais do que 60 passagens do Antigo Testamento, que se cumpriam na vida de Jesus Cristo. Agora, esse episódio que nós lemos, ele é um episódio que se passa na casa de Levi, de Mateus, o próprio, quem escreveu, quem relatou esse episódio foi o próprio Mateus, né, que era um coletor de impostos, era alguém que era odiado, ele era odiado pelos seus compatriotas, mas Mateus estava sentado na coletoria, e se você olhar o verso 9, que antecede nesse mesmo capítulo, diz que Jesus encontra Mateus e fala: Mateus, vem, segue-me. E Levi largou tudo e seguiu a Cristo. E aquilo foi tão importante, tão tremendo, que Levi deu uma festa. Ele fez um banquete em sua casa. Então, o cenário que estamos aqui diante de nós é um cenário de banquete, um cenário de festa, onde há vários personagens, né? Primeiramente Jesus, depois você tem os discípulos, depois você tem os publicanos, os pecadores, os escribas e os fariseus. E esses personagens têm uma dinâmica de relacionamento entre si. E é importante notar, o comentarista R. Tasker, ele diz que no pano de fundo desse encontro, havia ali a incompatibilidade do velho Israel, que estava preso ao rito, preso a uma justiça própria.
Os fariseus e os escribas, eles se achavam melhores do que os outros, porque eles eram aqueles que tentavam seguir o rito judaico, conforme escrito, e eles apontavam o dedo na cara daqueles que não seguiam, e eles achavam que a relação com Deus era essa, era uma relação de rito. Porém, havia ali também um novo Israel, pessoas que se percebiam pecadoras, pessoas que se sentiam humilhadas pela sua consciência de pecado, e que olhavam para Jesus como Messias, como o Salvador, como aquele que viria libertá-los. E a partir disso, irmãos, a partir desse contexto, que eu queria extrair 3 lições para nós a respeito do advento e o que o advento faz em nossas relações. A primeira delas é que Cristo veio nos mostrar que em nosso relacionamento com Deus não há julgamento, ou melhor dizendo, nosso relacionamento com Deus não é baseado em julgamento. Quando olhamos o texto no verso 10 e vemos que Jesus foi à casa de Mateus e assentou-se à mesa, e com ele se assentaram publicanos e pecadores, nós percebemos que Jesus não julgou aquelas pessoas, porque se você olhar quem eram esses publicanos, os publicanos eram próprios judeus que faziam a cobrança dos impostos para o Império Romano, e eram pessoas que até extorquiam dinheiro dos seus próprios compatriotas. Eles eram odiados pelos outros judeus. Mas também havia aqueles judeus, lembrando, o Evangelho é escrito para judeus, e ali então havia judeus publicanos e judeus pecadores, que eram aqueles que por ignorância ou por uma incapacidade de cumprir a lei e o rito, eles não conseguiam cumprir e eram taxados de pecadores pelos próprios fariseus e escribas. E Jesus, irmãos, não condena essas pessoas. Jesus senta com elas à mesa. Ele não faz a diferença entre elas, ele não faz acepção entre elas e aqueles que estavam seguindo a ele. Jesus, no seu relacionamento conosco, ele não nos julga. Ele mesmo disse que não veio ao mundo para julgar. Ele diz lá, João relatando no evangelho dele, no capítulo 12, que se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A questão é que relacionamentos, infelizmente hoje, partem de uma premissa de julgamento. Nós nos julgamos uns aos outros, nós ficamos muitas vezes apontando o dedo uns para os outros. Jesus olhou para aquelas pessoas e ele estava desarmado. Nós, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, estamos carregados de armamentos, e estamos lidando uns com os outros com armamentos na nossa alma. Isso tem um impacto terrível nas nossas famílias. E, na realidade, eu pensei sobre esse tema, porque estamos vivendo um tempo de reflexão. O Natal é sempre tempo de reflexão, é sempre tempo onde você vai encontrar aquele irmão, primo, parente, amigo que você não vê há tanto tempo, talvez anos, talvez há muito, talvez décadas. E é tempo onde você vai lembrar dos seus conflitos, porque eu duvido que exista aqui uma família que seja capaz de dizer que não há conflito na minha família, porque todas as famílias, infelizmente, passam por conflitos. E muitas vezes há pais que não falam com filhos há anos, há irmãos que não falam com irmãos há décadas, e vivem assim, e vivem armados, e vivem julgando uns aos outros. O advento vem nos mostrar que o relacionamento de Deus conosco, do Emanuel presente, ele não vem relacionar-se conosco na base do julgamento. E esse é um exemplo para nós não nos relacionarmos com aqueles que são nossos na base do julgamento. Nós não podemos continuar com barreiras levantadas, armas em punho. Natal, advento é tempo de baixar armas. Natal, advento é tempo de baixar barreiras. É tempo de não julgar. É tempo de não fazer diferença com as pessoas.
tratá-las com diferença, tratá-las de forma desprezada. Jesus mesmo, quando o Evangelho de João nos diz o que Jesus veio fazer aqui, ele nos mostra que o nosso relacionamento, o relacionamento de nós para com Deus e Deus para conosco, nasceu não no nosso coração, mas no coração de Deus. Porque vocês observem no texto de João, que diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nosso relacionamento com Deus nasce no coração de Deus. Ele não nasce no nosso coração, nasce no coração de Deus, e Deus vem em nossa direção. Deus, Emanuel, Deus conosco, Ele vem ao mundo, e nós o recebemos, e nós o recebemos como Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque os nossos relacionamentos com Deus nascem em nossos corações, da mesma forma que os nossos relacionamentos uns com os outros também nascem em nossos corações. Nós precisamos estar atentos à atitude dos nossos corações, se estamos julgando, se estamos tratando com diferença. Mas o segundo ponto que eu queria falar com os irmãos é que Cristo, no advento, veio nos mostrar também que o relacionamento com Deus é conhecimento e não religiosidade. Conhecimento e não religiosidade. Entenda-se ritual. Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, aqueles fariseus, nós já falamos, eles se gabavam de sua posição espiritual, porque eles cumpriam os sacrifícios, os rituais do templo. Jesus vira para aquelas pessoas que acham que estão se relacionando com Deus porque cumprem o ritual, e diz para eles assim: vem cá, vocês entenderam direito? Por que vocês não vão lá ler o profeta Oséias e vão entender o que eu quis dizer com relacionamento? Porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero conhecimento, eu não quero rito. O profeta Oséias, no capítulo 6, num tempo de muita dificuldade, quando Israel havia sido invadido pelo imperador da Síria, onde havia sido devastada por uma maldade desse reino, desse império, Israel estava desolada, e Oséias escreve e diz para aqueles homens: olhem, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra, pois misericórdia quero, não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Aquele povo, irmãos, aquele povo que foi invadido pela Síria, ele foi invadido pela Síria, porque ele se distanciou do relacionamento de Deus. Aquele povo achava que podia comprar o favor de Deus com seus rituais, e pior, misturando os seus rituais com os rituais de outros povos pagãos. Aquele povo achava que estava prestando culto, não estava prestando culto. Era um culto vazio, era um culto sem significado, era uma série de regras. Deus se relaciona conosco através do conhecimento. Deus não se relaciona conosco através de ritual, de rito. Os nossos relacionamentos, queridos, precisam espelhar esse relacionamento com Deus. Misericórdia, não sacrifício. Conhecimento, não holocausto. Será que temos condição de viver em família, com aqueles que estão próximos, numa perspectiva da misericórdia, e não de esperar um protocolo, um rito, algo em nosso favor? Será que temos condições de viver em família, buscando nos conhecer uns aos outros,
e não levantando barreiras, e nos separando, e nos relacionando só protocolarmente. Nós precisamos olhar o exemplo do Natal, o exemplo do Advento, e transformar as nossas relações. Mas, por fim, Cristo também veio nos mostrar que o relacionamento não é troca, e sim doação. E ele usa o exemplo do médico, porque ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Irmãos, qual o exemplo de doação que a gente vê de uma profissão tão assim emblemática, se não a medicina? Né? O médico é alguém que se doa pelo doente, pelo menos é assim que se espera, e é assim que se vê efetivamente em muitos médicos. Não há hora, não há lugar, é o tempo todo, o médico se doa pelo seu doente. Jesus Cristo se doou em nosso favor, irmãos. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele assumiu forma de gente, de servo. Ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, ele se deu por nós, a fim de que nós alcançássemos a remissão dos nossos pecados e tivéssemos todos os pecados purificados. Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Aí nós pensamos, mas Deus está falando de misericórdia e não sacrifício. Cristo encarnou a misericórdia. Cristo doou-se em nosso favor, fazendo-se holocausto em nosso lugar, fazendo-se sacrifício em nosso lugar. Cristo, ele essa frase de Cristo é paradoxa, porque não há misericórdia sem sangue derramado, irmãos. Não há libertação das trevas sem sofrimento. Não há reconciliação sem expiação. Não há. Portanto, Cristo encarna a misericórdia e diz: misericórdia eu quero, porque eu me fiz sacrifício, porque eu me fiz holocausto, eu morri no seu lugar, eu morri pelas suas relações. E eu quero que você viva uma relação de misericórdia, tal qual a relação que eu vivo com você, relação de misericórdia, e não de ritual, e não de sacrifício. Misericórdia quero, pois eu fui o sacrifício. Cristo foi o sacrifício. Portanto, irmãos, a pergunta dessa manhã é: como andam os seus relacionamentos? O Natal realmente é um tempo para nós olharmos para esses relacionamentos, tentarmos olhar com uma outra perspectiva, e o texto está nos provocando a isso. Natal é um tempo de misericórdia, não de sacrifício. Natal é tempo de conhecermos mais e julgarmos menos. Nós precisamos disso, irmãos. A minha família precisa disso. A família de vocês precisa disso. Nós fomos alcançados pela luz do Evangelho e nós podemos viver relacionamentos de misericórdia e não de rito. Que Deus nos ajude, que Deus faça entendermos que é melhor sermos misericordiosos do que cumpridores de um ritual. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar a Deus. E eu queria dar nesse momento uma oportunidade para você que aí está conosco aqui, vivenciando esse momento de dificuldade em família, nos seus relacionamentos, e quer que a gente ore por isso. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, porque vamos orar em favor dos nossos relacionamentos, pedindo que Deus transforme esses relacionamentos. Se você quer essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença em nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela cruz vazia. Nós te agradecemos porque tu vives e reinas.
Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nasceu em nossas vidas, na vida de nossas famílias, e o Senhor nos trouxe a possibilidade de termos relacionamentos saudáveis, relacionamentos, Senhor, livres das trevas, livre, Senhor, dos problemas. Nós queremos te colocar nas mãos, Senhor, no teu altar, nesta manhã, a vida de todas essas famílias representadas aqui à frente, de todos esses irmãos e irmãs que, ó Deus, estão com seus corações aflitos por essas questões, Senhor, que são muito particulares de cada uma de nossas famílias. Ó Deus amado, que neste período de fim de ano, que neste período de advento, que nessa celebração do Natal, o Senhor possa ministrar a esses corações, Senhor. Ministrar, Senhor, paz, ministrar reconciliação, ministrar, Senhor, reencontro, ministrar tolerância, ministrar, Senhor, misericórdia. Ó Deus, trazer o bálsamo ao coração dessas relações rompidas e estremecidas. Ó Deus, nós queremos depositar aqui diante do teu altar esses nossos pedidos e essas famílias aqui. E nós oramos pedindo e clamando para que o Senhor as visite e o faça, Senhor, pelo poder do teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.